Graça e paz, queridos irmãos. Estamos reunidos aqui para celebrarmos um culto solene ao nosso Deus. Acabamos de perder há pouco tempo, né? Já estamos aqui no nosso culto. Abra sua Bíblia, no Salmo 19, no qual eu farei a leitura. Salmo 19. Um salmo de Davi. Um salmo de exaltação sobre toda a criação e o poder soberano do nosso Deus. Diz assim o salmista: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra e suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol, que é como um noivo vindo de sua câmara e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu e o seu circuito até os fins dele. E não há nada escondido de seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doce do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los há grande recompensa. Quem pode entender seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente da grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Que o nosso culto seja aceitável ao Senhor. Que o seu culto seja aceitável ao Senhor. E para isso vamos adorar e entoar hinos e canções a este Deus, o Deus da nossa salvação. Fique de pé e façamos isso juntos. Graça e paz, irmãos, que realmente o nosso desejo seja louvar e bendizer ao nome do nosso Deus, com toda a sinceridade do nosso coração. A primeira canção que nós vamos cantar é Isaías 53, fala que o nosso Deus não tinha nenhuma beleza e nem majestade para nos atrair. Louvemos ao Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens,
satisfazer o Criador, ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia, exaltado seja o nosso Deus. A próxima canção fala que é a graça do Senhor que nos liberta, é a graça do Senhor que nos cura, é a graça do Senhor que sustenta as nossas vidas. Amém? É a tua graça que liberta, é a tua graça que me cura, é a tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te louvo,
o hino do cantor cristão, alvo mais que a neve. Se pelo sangue lavado, sim nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Louvemos ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavado
Provérbios 3, capítulo 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e as tuas prensas irromperão com vinho. Irmãos, um coração grato a Deus, segundo o texto lido aqui, a palavra de Deus, é questão de honra ao nosso Deus. É questão de honra a Ele, que tem nos agraciado com tantas bênçãos indizíveis. E quando somos gratos, honramos com os nossos bens, sustentamos a sua obra. E é esse encorajamento que eu trago para os irmãos, para então estar fazendo. Juliane passará no supertório e você pode então estar contribuindo e realizando ali a sua oferta no seu dízimo. Amém? Já estamos com a conta nova no PagSeguro, né? Ainda não tem a arte aqui para disponibilizar para os irmãos que estão nos assistindo, mas em breve teremos essa arte. Amém? Deus abençoe cada irmão. Vamos ao texto. Um novo milagre. A palavra de Deus viva e eficaz estará sendo exposta agora sobre as nossas vidas. Você busca o Senhor com todo o seu coração agora, meu irmão, diante do texto que será lido, explicado e aplicado em nossas vidas. Abra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Você que nos assiste aí, está vendo o título, né, da mensagem? A fé do centurião. Mateus 8, do verso 5 ao verso 13. Desde já agradeço aos irmãos pela Bíblia que vocês me deram. Me ajudou muito aí na preparação do sermão. A exegese melhora 500%. Né? Só que tive que comprar um dicionário, né, do grego. E assim, trabalhando e entendendo cada palavra, cada significado. Então tem sido muito abençoador. Eu agradeço aos irmãos por me agraciarem, né, com esse presente. Mateus 8, do verso 5 ao verso 13. É o texto que eu irei ler agora. Diz assim a palavra de Deus: e quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Verso 8. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Verso 9. Pois eu também sou sobre autoridade, sou um homem sobre autoridade, e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Verso 10. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas, e haverá pranto e ranger de dentes.
E verso 13, último. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Busca o Senhor nesse momento. Fale com Ele, para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, lhe dê todos os ensinos, alimente a sua alma, e principalmente nos santifique. Amém? Busquemos ao Senhor. Senhor, eterno Deus, Pai das luzes, Deus de amor. Seu povo se reúne nesta casa, Senhor, em sinceridade para te buscar, para que cada vez mais, Deus, o Senhor nos forneça o direcionamento, para termos uma vida reta, para termos, Senhor Deus, uma vida piedosa segundo Cristo. E para isso cultuamos a Ti, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus justo e santo, que merece toda a honra, todo o louvor da nossa parte. Hoje é um dia de ceia do Senhor, de relembrarmos e celebrarmos a nova aliança no sangue de Cristo. Que possamos estar alegres, Senhor Deus, que possamos cultuá-lo nesta disposição, satisfeitos naquilo que o Senhor é, satisfeitos nas obras de Cristo em nossas vidas. E para isso eu te peço que desde já a sua palavra nos exorte, a sua palavra nos alimente, a sua palavra nos santifique, e que o Espírito Santo esteja trazendo para as nossas vidas todo o conhecimento e sabedoria que vem do Senhor. Nos ajude, Pai. Somos criaturas, somos seres limitados, falhos, totalmente dependentes da ação gloriosa do Senhor. Que o Espírito Santo tome as palavras aqui nesta noite. Que o Senhor, Deus, mais uma vez nos abençoe com o poder da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus. Assim oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. A fé do centurião. Acredito que todos, a maioria, já teve contato com esse texto, já leu esta passagem no Evangelho. E muitos aqui colocam o centurião como um personagem principal, ou até mesmo no milagre em si, a cura de Jesus Cristo. Mas eu quero encorajar o irmão a observar o texto desta noite com mais profundidade. Eu quero encorajar o irmão a observar a disposição desse centurião. O que o levou a agir desta maneira? O porquê ele estava tão preocupado com o seu servo? O porquê ele disse essas palavras a Jesus? Então, hoje eu quero, como um dia de ceia, um dia oportuno, examinar a nossa fé. Examinar com parâmetros bíblicos a nossa fé. Realmente entender qual é a fé entregue pelo nosso Deus e o que ela traz para as nossas vidas, na nossa prática, no nosso dia a dia. Mateus 8, para contextualizar um pouco aqui, para você se situar neste terreno, começa aonde termina o Sermão do Monte. Ele se inicia aonde termina o Sermão do Monte. Já trabalhamos nas quartas-feiras aqui todos os ensinos, do Sermão do Monte, e foi muito abençoador também para as nossas vidas. Então, Jesus foi indo, descendo desse monte, proclamando o Evangelho, curando todo tipo de doenças e tipo de enfermidades, e a notícia sobre ele percorria, repercutia, e grandes multidões passavam a segui-lo. Então, descendo deste monte, ele se encaminha aqui no verso 1 do capítulo 8, veja comigo, acompanhe na sua Bíblia. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam.
E já no texto propriamente dito, diz que ele estava entrando em Cafarnaum. Então visualize isso, meu irmão, Jesus saindo deste ensino, do Sermão do Monte, descendo, uma multidão acompanhando, ele anunciando o Evangelho, curando muitas pessoas. E foi neste mesmo Sermão do Monte, que eu quero resgatar na sua memória, que Jesus virou as crenças e as práticas religiosas de todo o judaísmo popular, de cabeça para baixo. Foi onde ele expôs todo o ensino dos fariseus, dos escribas, e trouxe ali realmente um sentido espiritual para cada prática religiosa, para cada entendimento da lei. Lembrando que ele não veio para revogar, ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la. Ele está trazendo aqui o sentido correto da lei, no Sermão do Monte. E em seu Evangelho, Mateus, perceba como é interessante isso. Ele organiza todo o seu material, toda a sua narrativa, não em ordem cronológica, mas por assuntos. Então ele sai de um ensino, ele sai de 3 capítulos do Sermão do Monte, de ensinos, e agora ele vai começar a registrar aqui uma sequência de milagres. E no capítulo 8, onde estamos, já é o segundo milagre. Já houve o primeiro aqui, que é a cura do leproso. Então Mateus, ele organiza não de forma cronológica, mas sim por assunto. E podemos constatar esse fato nas sessões seguintes. Ele reúne uma série de histórias milagrosas após o Sermão do Monte. A cura relativa ao criado do centurião, do servo do centurião, é muito importante para nós. Pois fala muitíssimo sobre o que significa ser cristão. Então é o que eu disse, meu querido irmão. Para que os nossos olhos agora e o nosso coração seja preenchido com o verdadeiro significado desse texto. O milagre com o servo do centurião, ele traz ensinamentos significativos ao que tange ser cristão, um cristão verdadeiro. Conforme veremos, há um elemento de aplicação ligado bem no cerne do cristianismo. O milagre destaca sim a divindade de Cristo, mas os ensinos contidos devem ser encarados no âmbito da fé que este centurião apresentou. Eu quero que você olhe para a disposição deste homem. E para isso, eu quero te convidar a mergulhar no texto. A partir do verso 5. Um assunto, como eu disse, meus amados, um assunto num dia de ceia. Acho que devemos sim avaliar o que realmente é a fé e se estamos nessa fé. Devemos sim relembrar aquilo que Cristo nos oferece. Verso 5, então, eu encorajo você, meu querido irmão, a entrar no texto e versículo a versículo vamos trabalhar expositivamente. O texto diz no verso 5 que entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Vale logo de início destacar que, se você ler o Evangelho Sinótico, no caso Lucas, no capítulo 7, você vai perceber que este centurião envia representantes e mensageiros até Jesus Cristo. Já no relato de Mateus, se você não olhar nesses outros planos de fundo, você vai pensar e deduzir que o centurião está pessoalmente falando com Jesus. Mas devemos olhar de todos os prismas, não que este evangelho esteja errado. Todos eles se complementam, porque são visões diferentes sobre a mesma pessoa e o mesmo fato, Jesus Cristo. Então Mateus, ele apenas narra este acontecimento da sua perspectiva, com o seu foco. Lucas, como um bom historiador, ele já traz mais detalhes de como ocorreu. Então vamos trabalhar em alguns momentos com Lucas capítulo 7 também. Mas segundo Mateus, ele diz que entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se um centurião pedindo-lhe ajuda. Logo após Jesus curar esse leproso, e entrando em Cafarnaum,
ele se depara com essa situação. A cidade onde Jesus viveu estabeleceu a base do seu ministério na região da Galiléia, se chama Cafarnaum. A maioria dos milagres de Jesus Cristo foram realizados nesta cidade. Era um dos muitos municípios e povoados ao longo da costa noroeste do Mar da Galiléia. E ela possuía uma movimentada indústria da pesca. Então, uma cidade litorânea tinha como forte a indústria da pesca, bem como numerosos mercadores, artesãos e escribas. Este é o local, a noroeste do Mar da Galiléia, uma cidade chamada Cafarnaum. É ali onde Jesus teve a base do seu ministério galileu. Executou e ensinou muito dos milagres. Um local que somou diversos acontecimentos que comprovaram a divindade de Cristo. A cidade antiga hoje já não existe, a não ser sob a forma de ruínas, das sinagogas e de algumas casas. Foi uma linda cidade nos dias de Jesus, conforme os historiadores, e ele passou um tempo considerável nesta cidade. A maior parte dela, talvez, na casa de um de seus discípulos, Pedro. Pedro morou em Cafarnaum. Mateus 11, verso 23, me permite dizer isso. Olha o que ele diz. Entrando Jesus, Mateus 11, 23, agora sim. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Verso 14, deste texto aqui, do capítulo 8. Isso, 8,14. 8,14. Mateus, capítulo 8, verso 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. E ali ele executou um milagre sobre a sogra de Pedro. Mas era de costume de Jesus permanecer na casa de alguns dos seus discípulos. E Pedro ofereceu essa moradia por muito tempo. Porém, irmãos, o que eu devo destacar é que os acontecimentos nesta cidade, os milagres feitos por Jesus Cristo, trouxe uma séria advertência sobre eles, sobre os moradores, sobre a cidade em si. Agora sim, Mateus 11, verso 23, as palavras de Jesus sobre Cafarnaum. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. O que eu tenho que entender é que os feitos de Jesus não foram em vão. Por mais que não tenham trazido arrependimento para algumas pessoas, certamente trouxe a condenação e a palavra de Deus não voltou vazia. Dirigiu-se a ele, segundo um texto, um centurião que morava nesta cidade. Um centurião, para que haja entendimento comum de todos, era um oficial romano. Era um homem de posição. E geralmente ele comandava cerca de 100 homens. É muito possível que, sendo tão pequena a guarnição em Cafarnaum, o homem que foi até Jesus nessa história fosse o oficial romano mais importante da cidade. Devido ao tamanho, devido à localidade, às circunstâncias dessa cidade, é muito provável que este homem seja o homem de maior prestígio, de maior importância que existia em Cafarnaum. Então veja, um homem com tal prestígio, importância, função, está recorrendo, pedindo. O meu texto aqui diz o seguinte, no verso 5, implorando-lhe na King James. Primeira pergunta que você deve fazer ao texto: o que levaria um homem de prestígio, de posição, provavelmente com recursos, recorrer a Jesus Cristo de tal maneira? É a primeira pergunta que você deve fazer ao texto. O centurião que veio a ele não só era um gentil, como sendo um oficial romano, não era um judeu, era um gentil.
sido muito odiado pelos próprios judeus. Esses soldados eram muitas vezes odiados, ainda mais porque os romanos geralmente tomavam as casas, expulsavam os próprios judeus e as tomavam, estabeleciam moradia para esses oficiais, como se fosse uma certa custódia que Roma exercia sobre determinados distritos e cidades, e ali colocavam oficiais e soldados. Então, imagine você, meu irmão, sendo tomado a sua casa, você sendo expulso, e mesmo sem ter, às vezes, onde morar. Você certamente odiaria uma pessoa dessa. Certamente você não teria ela com bons olhos. Então, este homem era, pela sua função, costumeiramente odiado pelos judeus. Este mesmo homem, ele veio então pedindo ajuda. Apesar de toda essa contextualização, apesar de todo este cenário que está sendo impresso diante dos irmãos, ele apresentou uma extrema humildade. Não simplesmente pedindo ajuda a Jesus, mas implorando por ela. Aprendemos com Lucas que esse centurião, na verdade, veio a Jesus através de intermediários judeus. E aqui é onde o texto começa a se tornar talvez um pouco estranho para você. Porque ele se sentia espiritualmente indigno e talvez também por causa da sua posição militar. Abra para a gente, por gentileza, Lucas capítulo 7, verso 3 ao verso 5. Veja os detalhes que o evangelista nos fornece. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Então veja, este homem, mesmo tendo essa importância e talvez não sendo bem quisto pela sociedade judaica, ele ainda exercia influência sobre os líderes religiosos judeus. E vai se tornar ainda mais peculiar pela maneira como esses judeus se dirigiram a Cristo, e uma forma de interceder pelo centurião. Vejam bem, irmãos, verso 4. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. E eu penso com meus botões, alguém que não gosta de mim, provavelmente, ele só vai comprar a minha briga, a minha causa, ou se ele estiver sendo ameaçado, oprimido, ou se ele gostar muito de mim. Ou alguém compraria a sua briga, sendo que a pessoa, você para a pessoa não fede nem cheira, como dizem por aí, né? Você não tem relevância alguma. Veja que o texto é muito rico em detalhes. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Este homem, olha as palavras, este homem merece que lhe faças isso. Então aqui cai por terra toda a parte da opressão. Aqui cai por terra qualquer coação sobre eles. A única alternativa que nos sobra é: este centurião era bem quisto, era bem visto pelos líderes religiosos da época. A pergunta que você deve estar fazendo, e deve fazer, é: por quê? O que levou este homem, um soldado romano, um oficial, romano, ser bem visto por uma sociedade oprimida? O quê? Último verso. Porque ama, olha só, ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então veja que o olhar dos líderes religiosos, e acredito eu que, como os judeus seguiam aquilo que os fariseus, os líderes faziam, olhavam para este homem da mesma maneira.
que amava a nação judaica. Era um homem que teve pessoas do meio religioso suplicando, implorando por ele. Como é bom ter amigos assim, né? Pediu ajuda, então. Como também vemos outro oficial romano, que é apresentado em Atos, capítulo 10, verso 2, não precisa abrir este, apenas para ilustrar. Este centurião do texto foi sem dúvida um gentil, sem dúvida, meu irmão, temente a Deus. Assim como Cornélio, de Atos 10. Vale ressaltar que cada um dos centuriões romanos mencionados no Novo Testamento, e eu desafio o irmão a perceber isso, se fala deles favoravelmente. Se falam deles favoravelmente. E a partir do registro bíblico, parece provável que cada um deles se tornou um crente em Cristo. Então veja, eu não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando de um homem crente em Cristo. Uma posição, uma disposição que tinha no coração desse homem, que levou outros, que em toda a sociedade, em todo o contexto social, tinha todos os motivos para se opor a ele, para odiar a ele. Porém, pelo temor a Deus e pela disposição gerada no coração deste homem, ele era benquisto. Ele não era odiado. Talvez até mesmo tido como um próprio judeu, porque ama a nossa nação. E entra no verso 6. E diz: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. O termo servo aqui colocado no original, ele significa literalmente criança. É uma criança ilustrada. Eu já agradeço desde já. A Bíblia lá, o dicionário. Então, é um servo sim, é um escravo sim, porém no termo grego é um escravo criança. É um servo criança. Lucas chama ele de escravo. Ele utiliza o termo no grego, o verbo, né? Doulios, em Lucas 7, verso 2. Você pode voltar em Lucas 7, verso 2? Como o evangelista Lucas ilustra aqui e registra. Ali estava doente, quase à morte, o servo. Porém, o termo empregado por Lucas é escravo. O termo já empregado por Mateus é paidi, que é criança. Então, você vê, Lucas dá detalhes, mas Mateus também dá outros. E tudo se complementa. Então você sabe que é um escravo criança. Como diz, não é um criança, né? É um criança. Indicando que ele provavelmente, meu irmão, e como era de costume na época, nasceu no próprio lar. Era filho de escravos, filhos de servos. Em qualquer caso, o menino foi altamente considerado pelo centurião, que agora estava com medo de que seu servo viesse a morrer. Isso incomodou profundamente o coração do centurião. Atormentado é o termo aqui que significa maldor. O mesmo termo, meus irmãos, no grego é utilizado em Apocalipse, verso 9, capítulo 9, verso 5. Pode colocar para a gente, por favor. O terrível sofrimento, na NVI, ou atormentado, talvez na sua Bíblia, depende da tradução, é a mesma palavra utilizada por João, quando ele registra Apocalipse, capítulo 9, verso 5. Olha aqui. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento. É essa palavra aqui. É a mesma utilizada pelo evangelista Mateus. Duramente 5 meses, a agonia que eles sofreram, novamente, a agonia era como o da picada de um escorpião. Ou seja, o sentido da palavra é para nos ilustrar o que está acontecendo. A situação desta criança é uma situação de dor, de sofrimento, de tormenta. Não é uma situação fácil. O centurião está olhando para aquele
servo e vendo ele provavelmente se contorcendo de dor, sofrendo. O fato que o centurião, dele se importar tanto com o seu servo, coloca ele como um romano realmente diferente. Este aqui é um oficial romano atípico. Não é qualquer um, é diferente. Essa disposição, já os detalhes de Lucas, com este detalhe dessa preocupação, ele se compadecendo da dor do seu servo, de um escravo. Meu irmão, o coloca em um outro patamar, em uma condição atípica como um soldado romano, que poderia ter facilmente um coração brutalmente frio. Veja, vocês já viram séries, documentários sobre os soldados romanos? Quem tem um history aí na sua casa já deve ter visto. Um soldado romano, ele é treinado para a batalha. Ele é submetido em situações extremas para ver e até mesmo tirar a vida do seu próprio companheiro, se for necessário. Agora, o que dizer de um escravo? Um escravo, para que os irmãos tenham uma ideia, ele não tinha diferença em questões visuais e sentimentais para um cavalo, para um animal. Um escravo e um animal era tido na mesma condição. Então, por ele ser um oficial romano, por ele ter sido doutrinado, treinado para ser frio, para entrar em combates, nada explica, humanamente falando, ele ter sentimentos e compadecer-se do seu servo. Porém, o que o texto nos ilustra e nos traz é que ele está aqui, aflito, suplicando, enviando pessoas para que esse servo seja curado. A pergunta que você deve fazer ao texto e para toda essa situação é: o que está levando este soldado romano? Por mais que seja um oficial, ele não deixa de ser um soldado. O que está levando este homem a agir desta maneira? Não é normal. Não é normal. A única conclusão é que este homem está sendo movido pela fé. E agora, quando que começamos a identificar algumas características da fé genuína, agora começamos a observar o que é ser um cristão verdadeiro. Olhando para este homem, podemos perceber que a sua fala não é acompanhada de um pedido, e sim de um informativo sobre a condição do seu servo. Ele não chega para Jesus no verso 6 e fala: Jesus, cura meu servo. Ele não pede nada aqui. Olha o que ele diz: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Ele informou aquilo que a sua fé, o seu coração, estava levando ele a fazer. Isso me lembra alguma coisa. Não sei se veio na sua mente aí Marta e Maria. Não sei se veio na sua mente aí como elas informaram a Jesus Cristo. Veja então que a mesma disposição de recorrer ao Mestre se assemelha a João capítulo 11, verso 3. Lembram-se? Jesus além do Jordão, pregando e muitos crendo, se convertendo, Marta e Maria enviam mensageiros. Olha a mensagem. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: o quê? Jesus, vem logo que Lázaro está doente. Senhor, aquele aqui antes está doente. Não é um pedido, é uma informação do que está no coração. Isso tem que nos ensinar, irmãos.
que Jesus, Ele realmente se compadece da situação daqueles que têm a fé genuína. Por que Ele se compadece? Porque esta disposição de informar algo que está me incomodando, está realmente tirando a minha atenção, tirando o meu sono, é de conhecimento de Cristo. Então veja, quando eu venho pedir, cuidado com o seu pedir, porque ele pode ser acompanhado de incredulidade. Quando eu apenas recorro a Cristo informando, é porque eu já sei que nele eu posso adquirir todo o sucesso, todo o atendimento daquilo que me aflige. Por quê? Porque Jesus é o nosso guru? Ele atende tudo o que queremos? Não, porque se eu estou sendo movido a recorrer a Ele, isto é oriundo da minha fé. E é isso que está aqui. Existe diferença em você se debruçar, se entregar e colocar o seu coração em Cristo, em todos os seus sentimentos, informando a Ele: Cristo, olha isso, olha a minha vida, olha o que está acontecendo, olha essa pessoa. Você está informando, mas em uma esfera de confiar, em uma esfera de total prova de que aquilo será atendido e será ouvido por Cristo. É diferente. E veja como Jesus Cristo realmente estava se compadecendo, estava inteirado na causa. No verso 7, o que ele disse? Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Eu disse para os irmãos que toda essa disposição do centurião não tem outra origem a não ser a própria fé. Então, irmãos, como Jesus Cristo não atenderia a esse pedido? Se é que é um pedido. Não havia dúvida em sua mente quanto à capacidade ou poder de Jesus para curar o seu servo. Ele estava numa confiança tremenda em Cristo. Ele estava em uma atitude realmente admirável. Tanto que sua fala soa mais como uma informação e não como um pedido. Cristo garantiu, ele disse: eu irei curá-lo. Seu desejo de adentrar no tormento daqueles que o cercavam manifestou-se mais uma vez em sua resposta imediata. E é por isso, meus queridos irmãos, que o profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz que ele é o nosso perfeito consolador. Olha o que diz o profeta: porque um menino nos nasceu, é mês de Natal, estaremos com as nossas famílias, comemorando o Natal, o nascimento de Cristo. Um cristão comemora o Natal, irmão? Comemora o nascimento de Cristo. É a oportunidade perfeita para você anunciar o Evangelho. E esse é um excelente texto. Porque um menino nos deu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O conselheiro, irmãos, aquele que entende, aquele que nos abraça, aquele que se compadece. Nos nasceu um menino. O que eu pergunto a você é: será que esse centurião estava no local certo, recorrendo à pessoa certa? Repito, meus amados, não se trata de desejos atendidos, e sim de resposta à fé. Não se trata de desejos atendidos, mas sim uma resposta de Cristo à fé. Nos próximos versos iremos verificar que o centurião estava agindo conforme consequências de uma fé entregue por Deus. O fato de Jesus consolar e atender o desejo do seu coração está diretamente relacionado à atitude de fé. E esta é entregue pelo próprio Pai. É impossível ele agir então contra si mesmo.
nos atende? Por que ele está disposto a consolar, a aconselhar também? Porque ele responde às atitudes de fé. E ele não pode ir contra si mesmo. Para que fique claro para todos nós, olha só esse texto do apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 1, verso 29. Olha só. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Foi-nos dado o privilégio de crer e de sofrer. Logo, se eu creio em Cristo e coloco e informo a Ele as coisas que a fé nele me induz a fazer, me impulsiona a fazer, qual será a resposta dele, irmão? Responder àquilo que Ele próprio, como o Pai, nos fornece, nos dá o privilégio. Então não é desejos atendidos, repito, é resposta à fé, que é diferente. Por que muitos dos nossos pedidos não são atendidos? Porque muitas coisas que queremos e almejamos, nem ao menos são cogitadas por Deus. Porque a sua origem não é a fé, e sim os desejos enganosos do seu coração. E Deus age conforme a sua vontade. Agir conforme a sua vontade significa responder às atitudes que Ele próprio causa no nosso coração. Eis a diferença. Peça tudo, aí cai por terra, meu amado. Toda a teologia da prosperidade, tudo aquilo que falam que você tem que doar bastante para que venha bastante, toda essa baboseira que estão criando. Não se trata de pedir, de dar para receber, se trata de fé. Se trata de agir conforme a fé que está no seu coração. Como o centurião está fazendo. Efésios 2,8 já diz que esta fé é dom de Deus. Não só a fé, mas a graça e todo esse conjunto de salvação. Logo percebemos que o centro de todo milagre é Jesus Cristo. Logo percebemos que se o centurião não está agindo por si mesmo, porque as condições sociológicas, todo o contexto e pano de fundo é contra o centurião. Então esta atitude dele é contrária à sua própria natureza. Então logo, se ele está agindo pela fé, ele está agindo por Cristo. E se Cristo está atendendo e realizando o milagre, Cristo é o centro de toda a narrativa. Cristo é o centro de toda a mensagem do contínuo. Verso 8. Respondeu o centurião, olha que rico isso aqui. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Como eu disse, não se trata de desejos e respostas aos desejos. Todos esperariam, veja bem, se você questionou isso ao texto, fez essa pergunta, todos esperariam e ficariam felizes com a resposta de Jesus, porque ele disse, eu irei curá-lo. Qual foi a reação do Senhor? Era como se ele dissesse, ótimo, vamos lá, vamos rápido, não podemos perder sequer um minuto, porque então, enquanto conversamos, meu criado está sofrendo. Mas não foi isso que ele disse. Veja que não se trata realmente de um pedido e ganhar uma resposta. Não se trata de sentimentos egoístas do que ele próprio queria. Veja que o que está movendo este homem é puramente a fé. Ele vai até Jesus e informa o que está acontecendo. Jesus responde positivamente, eu irei curá-lo. Logo, era preciso saltar da pulo de alegria e falar, nossa, é isso, Jesus, ótimo, vamos lá, vamos rápido, porque ele está sofrendo, vamos lá, vamos lá. Olha que resposta peculiar. Olha o que
Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu pé. Mas diz apenas uma palavra, meu servo será curado. O centurião respondeu: não, Jesus, o Senhor não precisa vir comigo. Seria inapropriado entrar em minha casa. Não sou digno de recebê-lo. Talvez ele estivesse ciente de que as regras e regulamentos judaicos proibiam o povo de entrar na residência dos gentios. Lembram do julgamento de Jesus Cristo, aonde levam ele até Herodes? E eles não entram, os líderes religiosos não entram na casa de Herodes. Porque entrar na casa de um gentil, veja bem, meu irmão, era uma atitude impura. Se eu entrasse na casa de um gentil, eu me tornaria então impuro. E não poderia exercer até que eu me purificasse conforme todas as leis. E na Páscoa é o período de purificação, que era o período onde Jesus Cristo estava sendo interrogado. Então, talvez tenha esse cunho religioso a resposta dele. Talvez ele diga isso sabendo e tendo conhecimento da lei. Pois esses eram considerados impuros, como um gentil, um romano. Mas, irmãos, a palavra aqui no grego é ikanos, que significa o digno. O que ele está querendo dizer? Eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não sou qualificado, eu não sou digno. Eu não sou digno de receber. Então, se trata de uma condição dele, de um olhar espiritual sobre ele mesmo. Diante qual for a visão que tenhamos dessa conclusão, o fato é que os versos seguintes nos dão força para crer que ele enxergava sua nulidade, condição inferior e até mesmo prejudicial a Cristo. Ele olhava para Cristo como algo superior e santo, justo, puro. Ele tinha na sua concepção de que se ele entrasse no seu lar, aquilo seria uma afronta para Jesus Cristo. Pergunta: o que levou ele a ter esse olhar? O que levou ele a entender isso? Lucas capítulo 5, verso 8. A fé verdadeira nos revela quem somos diante de Cristo. E agora eu vou trazendo um milagre recente da semana passada. Qual foi a reação de Pedro ao ver todo aquele milagre? A majestade e o poder soberano de Cristo. Qual foi a reação dele? Dar pulos de alegria? É isso, peixes! Nosso negócio agora vai ser próspero. Foi essa a reação? Não. Veja comigo. E veja no que se assemelha a reação do centurião e a de Pedro. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: olha só, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que me leva a entender é que toda manifestação gloriosa, que todo encontro com Cristo vai ter um efeito sobre o cristão verdadeiro, de enxergar quem ele é perante Cristo, de colocar aos pés dele, reconhecendo a sua nulidade, a sua miséria, o quão pecador você é. Cai por terra, eu repito, semana passada eu disse, todo aquele empoderamento dos crentes que os irmãos têm visto por aí. Você é tão justo quanto Deus. Você não foi feito para sofrer. Você é isso e aquilo outro. Um crente, quando tem um encontro com Cristo, ele se coloca aos pés da cruz. Ele sequer tem coragem de levantar a sua cabeça, de tão impuro que ele é. Você faz isso, irmão? Você já teve esse encontro com Cristo, onde você olha para dentro do seu coração e você realmente enxerga o quão miserável você é, o quão impuro você é? Ou você acha que está tudo bem?
Encarar as coisas como tudo bem é apenas nas promessas e obras de Cristo, não nas minhas. Porque as minhas obras são manchadas, são podres, são obscuras. O que o centurião está fazendo aqui é olhar para as suas obras e quem ele é. O que Pedro está fazendo ali é olhar para quem ele é e para as suas obras. Aonde existe então consolo? Nas obras de Cristo, na redenção em Cristo, na comunhão em Cristo. Não se trata do que eu faço, se trata do que ele fez por mim. Somente assim eu posso ter paz, somente assim eu posso ter descanso. Mas entenda, é olhar para Cristo e ao mesmo tempo estar olhando para você. Como que deve andar um cristão então? Num encontro diário com Cristo. E o que é esse encontro? Está diante dos seus olhos no texto. E assim você começa a entender por que o cristianismo contemporâneo está caminhando no que está. E assim como você começa a entender o que está faltando para o cristianismo hoje. Colocar os seus olhos nas Escrituras. Porém, em diversas igrejas, ao ler esse milagre, que, olha só, Jesus curou mais um. Apenas mais um. E ninguém olha para a disposição do centurião, o que ele está fazendo. Como ele está agindo e o porquê ele está agindo assim. Ninguém lê o texto perguntando, fazendo perguntas. Quem é este homem? Quem é o centurião? Da onde ele vem? Como ele foi criado? O que foi ensinado para ele? O que é este servo? Quem é? Por que ele está agindo assim? Por que pessoas estão intercedendo por ele? Por quê? Por quê? Pergunte ao texto, meu amado irmão, para que você descubra as verdades do Evangelho. Não podemos explicar como esse homem tinha confiança tamanha em Cristo. Não podemos humanamente chegar a uma conclusão em que momento ele passou a ter essa confiança. Porque ainda assim ele disse, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Da onde veio essa coragem, essa ousadia de confiar tão plenamente em Cristo? Um gentil, um romano. Ele diz apenas uma palavra. Não podemos explicar, irmãos. Talvez tivesse presenciado alguns dos milagres naquela região, porque, como eu disse, muitos milagres ocorreram em Cafarnaum. Mas ao passo que, se eles tivessem presenciado, existe também aqueles que presenciaram e nada aconteceu, permaneceram incrédulos. O que devemos destacar é a sua fé. E essa fé não viu barreiras. Sabia que a distância nada afetaria diante daquele que criou tudo pelo poder da sua palavra. João capítulo 1, o evangelista João, ele já abre toda a sua narrativa, seu argumento sobre Cristo, da seguinte maneira. João 1, verso 1 ao 3. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então nos parece o que, irmãos? Que o centurião conhecia essas palavras. Parecia que o centurião tinha um conhecimento de Cristo. Ele estava sendo movido em uma atitude de um conhecimento tamanho do poder e eficácia desta fé. Como ele soube disso? Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Parecia também que o centurião conhecia este texto, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então ele está com a atitude correta, na pessoa correta e agindo por algo que não é dele, agindo por algo que o movia, que é a fé entregue por Deus. É isso que o torna
tão diferente. É isso que o torna um escolhido de Deus. E vendo toda essa disposição, vendo como ele age, logo que eu tenho que trazer, existe centurião em mim? Existem atitudes do centurião em mim? Eu ajo, a minha conduta, o meu proceder é oriundo da fé? É isso que eu tenho que me perguntar. Será que as minhas orações não são pedidos egoístas? Ou realmente uma disposição de fé? Verso 9. Pois eu também sou homem. Olhem que essa fé, cada vez que passa um versículo, ela vai ganhando proporção, ela vai ganhando tamanho. Olha o verso 9, ainda na fala do centurião. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Com soldados sob o meu comando, digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto e ele faz. O centurião alegou estar perfeitamente familiarizado com as questões de autoridade que Cristo tinha. Visto que ele próprio estava sob a autoridade de superiores. E ao mesmo tempo exercia autoridade sobre os soldados. No entanto, existe aqui um reconhecimento de que Jesus falava sobre a autoridade de Deus. Ele comunicava a autoridade de Deus sempre que falava. Irmãos, como ele obteve este conhecimento de Cristo, que pessoas passam a vida inteira e não têm? Ele está vendo Jesus e sendo familiarizado com a autoridade que Cristo tem. Ele coloca toda a situação, o contexto em que ele vive. Olha, veja bem, eu tenho aqui servos, eu tenho soldados que obedecem a mim. E eu sei que o Senhor também tem isso. Eu sei que tudo obedece ao Senhor, tudo está sujeito ao Senhor, colocado sobre os seus pés. Sem você não existe nada, nada subsiste sem Cristo. Não é o que ele está falando aqui. Como ele está falando isso? Sendo um gentil. Não conhecendo as Escrituras na sua profundidade, mas agindo como um exímio conhecedor. Como? É a fé em Cristo Jesus. Verso 10. Olha só. Como tudo que foi dito aqui, explicado, explanado, realmente era algo genuíno e proveniente da fé. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, seus discípulos. Quem estava com ele no Sermão do Monte? Seus discípulos. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A palavra aqui no grego é tagmase, maravilhou-se. Essa é uma das duas únicas vezes, preste atenção, irmão, únicas vezes de duas, em todo o Novo Testamento, que o verbo grego é empregado com relação a Jesus. Ele significa maravilhar-se, admirar-se. Essa palavra é utilizada com frequência nos milagres de Cristo. Mas para quê? Para descrever a reação nas testemunhas. Aqui é Jesus quem está com a fé do gentil. O mesmo emprego da palavra é encontrado em Mateus, no mesmo capítulo, no verso 27. Olha só, e pelo mesmo evangelista, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, quando ele traz a calmaria? Mas veja que é uma reação comumente encontrada nas testemunhas. Eles ficavam maravilhados
admirados. Agora traz essa situação para Jesus Cristo, vendo o centurião. Ele ficou maravilhado. Como aquele que é onisciente, que conhece todo o agir de Deus, olhar para aquele homem. Eu imagino aqui, com a minha limitação, Jesus Cristo vendo a condição social daquele romano, um gentil, com toda a natureza de Adão, exercendo uma atitude de tamanho, algo que só poderia vir da fé. Por que eu tenho que olhar para o centurião? Porque ele representa o que é um cristão verdadeiro. Porque ele realmente crê em Jesus Cristo. A pergunta é: você crê? Qual é o tamanho da sua fé? Porque os discípulos aqui eram integrantes de Israel. A nacionalidade dos discípulos aqui é israelita. E Jesus olha para esses que o acompanhavam e diz: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O centurião estava em outro patamar, se comparado com os discípulos. Não encontrei Israel. Ele ficou surpreso com este soldado gentil, que mostrou uma fé genuína, de modo que não havia encontrado em Israel. Muitos judeus acreditavam em Jesus, mas nenhum deles tinha mostrado esta sinceridade, sensibilidade, humildade, amor, profundidade da fé que existia neste gentil. A fé que Jesus diz aqui, ninguém com tamanha fé, é necessário que nós também busquemos o significado de fé no original. Por que isso, irmãos? O André agora vai ficar falando grego para tudo quanto é lado. Não, não é isso, não. É as palavras mais importantes. E quando eu digo fé, como é que este assunto, esta palavra elementar, ela é tida hoje na cristandade? A fé, o crer, ela vem da palavra piste. O que significa o piste? Significa, veja bem, confiança, fidelidade, convicção, garantia ou prova, compromisso, promessa. Todas essas palavras significam piste, crer, fé. Ou seja, Jesus está olhando para o centurião e diz: não encontrei em Israel ninguém com tamanha confiança, com tamanha fidelidade, com tamanha convicção, com tamanha garantia e prova de que eu sou Cristo, que ninguém que tenha um compromisso, uma promessa, uma fidelidade tamanha. Não encontrei ninguém. Agora, como é tido crer hoje em dia? Existiu Jesus, morreu no madeiro, por você, justificou e expiou. Você apenas intelectualmente concorda positivamente com isso e pronto, você diz que crê em Jesus. Crer não significa concordar com alguns apanhados da Bíblia. Crer significa, de novo, confiar, ser fiel, ser convicto, ter a garantia, saber que existe prova, ter o compromisso com Cristo. Não é qualquer coisa. Falando com uma pessoa que diz que crê em Jesus, a pessoa disse: o que prova que você crê? Você se entrega incondicionalmente? Você busca primeiramente o reino dos céus? Existe 2 senhores na sua vida? Se sim, se existe 2 senhores, e se eu não tenho essa entrega, você tem que questionar: que tipo de fé é essa? Você crê em quê? Crer
E esse piste é encontrado em João 3,16. Pode pesquisar depois. Este crer tem o mesmo significado. Todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus. O que significa isso? Uma entrega, uma confiança. Você depositar e ter provas. Como o centurião está fazendo. Não é qualquer coisa. Apenas para trazer significados práticos nas Escrituras com o mesmo termo empregado. Olha só, por exemplo, piste sendo dito como fidelidade em Romanos 3, verso 3. Olha só. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a piste de Deus? Fidelidade. A mesma palavra fé, crer. Fidelidade. Ainda assim, em Atos 17 e 31, prova sendo colocada a mesma palavra. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Provas. Piste. Então, falar que crê é ter provas, ser convicto disso. E não titubeante. E ainda assim, com um compromisso, fidelidade, promessa. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 12. A mesma palavra. O mesmo emprego do original. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro piste. Compromisso. Você tem fé? Você crê em Jesus? Então saiba que tudo isso está incluso na mesma palavra. A pergunta que eu te faço é: você consegue enxergar todas essas palavras no centurião? Você consegue encontrar confiança, fidelidade, provas, convicção, entrega? Consegue? Por isso que ele é um modelo, irmão. Verso 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus diz isso. Este gentil, Jesus está querendo dizer, você não estará sozinho conforme a fé que você tem. Aqueles que eram tidos como os imundos estão sendo incluídos no mesmo local e condição a qual os judeus se vangloriavam. Os gentios mostram aqui uma maior resposta ao Evangelho do que o próprio povo escolhido de Deus. Escolhido, claro, como nação e localidade. Que se consideravam a ser os filhos do reino simplesmente em virtude de suas hereditariedades. João Batista dizia, dessas pedras se fazem filhos de Abraão. Ou seja, meu amado irmão, não é a minha descendência, não é se o meu pai e a minha mãe são crentes, assim eu me torno crente. Não é isso. Jesus diz que pessoas de toda a terra fariam parte do reino dos céus. Ao passo que muitos israelitas seriam lançados fora, para o sofrimento eterno. É por isso que ele diz, eu lhes digo que muitos virão do ocidente e do ocidente, e se sentarão aonde? Ao pai daqueles que têm fé, Abraão. E no 12 ele diz, mas os súditos do reino, ou seja, essa nação escolhida, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O papel histórico e descendência não significa salvação. Não significa salvação. E infelizmente, existem muitas doutrinas que ainda embasam isso. Filhos sendo batizados como salvos, apenas por serem filhos de Deus. Como fica esse texto? Como fica as Escrituras? O Evangelho veio através, sim, da descendência de Abraão. Como Mateus já atestava através da genealogia de Jesus.
As primeiras páginas do Evangelho de Mateus é o quê? A genealogia de Cristo. E ali ele coloca judeus. Mas o benefício do Evangelho, entenda, que é a salvação, ela é apropriada pela fé, não por descendência genealógica. Veja, por exemplo, como é que fica esse texto. Gálatas, capítulo 3, verso 6 e verso 7. Olha só, irmão, analise comigo. Considerem o exemplo de Abraão. Considerem. Ele creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Então ele foi justificado. Por quê? Porque ele creu. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, não os que são filhos de crentes, genealogia, hereditariedade, os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Os que confiam, os que se entregam, os que têm provas, convicção, esses são filhos de Abraão. E não porque o meu avô foi da igreja há muitos anos, porque meu pai também foi diácono ou presbítero, aí eu nasci. Aí eu nasci como? Salvo? Não, irmão. Se eu não tenho fé, logo eu não faço parte dessa família. Por isso que somos batistas. E o batismo, para nós, é apenas por profissão de fé. Quem participa da ceia? Aqueles que professaram fé, têm frutos de arrependimento na sua vida, andam conforme Abraão, andam em fé, de fé em fé. 13 e último. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Vá como você creu, assim lhe acontecerá. Então, era algo realmente por causa do centurião em si? Era pelo seu pedido? Vá conforme você creu, assim lhe acontecerá. Então aqui fica claro que Jesus responde a cada um de nós conforme a nossa fé. E é por isso que o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A pergunta de hoje é: você tem fé? Que o servo foi curado foi a afirmação de Jesus de que o centurião realmente acreditava. Porque caso contrário, seu servo teria ficado doente e provavelmente logo morreria. Então a prova cabal de que ele realmente acreditava e cria em Jesus foi o quê? Na mesma hora, diz o evangelista, o seu servo foi curado. E Jesus disse: conforme você creu, ou seja, era uma fé genuína. Senão o servo não teria sido curado. Na mesma hora o seu servo foi curado. Jesus não tocou o paralítico como havia tocado o leproso, no verso 3 do mesmo capítulo. Ele simplesmente ordenou sua cura e ela aconteceu. É disso que se trata, meu amado irmão, a fé cristã. É disso do que se trata. Aí nós dizemos: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, verso 9. A palavra de Deus tem poder para mudar a nossa vida. Podemos depender somente dela e viver por ela. Apenas a palavra, apenas crer nas Escrituras é o que nos basta. A fé em Cristo, o Cristo das Escrituras, é o que nos basta. Somente as Escrituras, irmãos, somente a fé. É isso que devemos viver, é isso que nos move, é isso que conduz as nossas vidas. É isso que o centurião está sendo aqui apresentado, a maneira como ele
agiu. Essa é a lição do centurião. Essa é a lição. Ele estava dizendo a Jesus: o Senhor não precisa vir. Não precisa. Apenas diga a palavra e o meu criado será curado. Eu conheço o poder da sua palavra. Sei que o universo está aqui porque o Senhor o trouxe à existência pela palavra. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. Eu creio que toda autoridade no céu e na terra, e assim age o cristão verdadeiro, que toda autoridade no céu e na terra foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é com base nessas palavras que eu convido você a fazer parte deste memorial, a ceia do Senhor. E juntos possamos agora relembrar, celebrar aquele que tem toda a autoridade, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão? Eu gostaria de chamar aqui à frente o Juliane e o Vitor. Pode encerrar a gravação. E abra sua Bíblia na carta